Saudações esmeraldinas, há quanto tempo? Pois é, eu dei uma afastada, fiquei algumas semanas aí, a gente não se fala aqui no Verde 33 desde o jogo da primeira rodada, né? O jogo contra o Goiânia, né? O jogo contra o Goiânia. Enfim, muita tribulação por aqui, mas graças a Deus tudo sendo superado. Novidades pessoais, enfim, a gente tem que lidar com algumas coisas que acabam tirando a gente do foco das nossas outras obrigações, porque eu considero isso aqui também como uma forma de estar com vocês, não uma obrigação no sentido ruim, mas um prazer de poder falar sobre o Goiás Esporte Clube, poder dedicar alguns momentos. Mas também tem momento que a gente tem que dar uma parada porque tem outras coisas mais urgentes para resolver, né? Enfim, mas estou aqui porque não dá para deixar de falar do maior clássico do Centro-Oeste, Goiás Vila Nova. É o maior clássico há muito tempo e por pelo menos algum tempo vai continuar sendo, porque são as duas maiores torcidas, a rivalidade simbólica supera muito a questão da rivalidade técnica que há entre Goiás e Atlético. Então, meus amigos atleticanos, que se conformem, mas realmente o esmeraldino quer mesmo ganhar do Vila Nova e vice-versa, né? Isso é o mais importante e é por isso que esse jogo já está com ingressos esgotados na Serrinha. E nós vamos falar sobre isso, que é uma observação que eu tenho para falar sobre essa questão da lotação e tal, do ingresso de torcida única, etc, etc. Bom, para quem não me conhece, eu sou Helder Dias, esse é o canal Verde 33 e nós estamos aqui para falar do Goiás Esporte Clube sempre, né? Então, se você já conhece nosso trabalho, deixa aí já seu like, e depois de muito tempo é preciso engajar novamente, né? Já tem 3 semanas aí que a gente não se fala por aqui e espero voltar à frequência, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva e aumente o nosso número de seguidores aí, que já passa de 1000, né? E é muito importante, 4 dígitos é para poucos aqui no YouTube, né? E eu fico muito agradecido a todos vocês. E aquela coisa, sempre é bom ver o teu comentário, porque sua opinião vale tanto quanto a minha. Então, depois do vídeo, depois de assistir ele até o final, deixa aí também o seu comentário sobre essa partida que movimenta o nosso domingo, aqui, primeiro domingo de fevereiro, Goiás Vila Nova. Enfim, olha, o Vila está no momento melhor do que o Goiás. E em vários momentos que o Goiás esteve melhor que o Vila, nos clássicos, o Goiás se deu mal. Ou então foi um jogo muito duro. Então, o Vila Novense tem todo o direito de estar empolgado, tem todo o direito de fazer a festa e de achar que vai conseguir, como conseguiram já, vencer o Goiás na Serrinha. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque de um clássico como esse se espera sempre um jogo duro, um jogo pegado, então poucas oportunidades de gol, né? Então um jogo muito travado, é o que geralmente se espera de jogos assim, em todas as épocas. Não importa muito aí a questão da técnica dos times com mais ou menor qualidade técnica. Quando se está num jogo com esse contexto, com os dois times começando uma temporada ainda, com um deles mais embalado, que é o Vila Nova, mais o outro querendo mostrar serviço, que é o Goiás, vai ter sim muita dificuldade. Vai ser um jogo, talvez aí, eu acredito, para 1-0 para um dos lados. É lógico que a gente pensa na vitória do Goiás, porque a torcida vai estar lá, vai estar o Caldeirão, mas é preciso ter muito cuidado nessa hora, né? Primeiro, por quê? Porque a Serrinha já provou que não é Caldeirão coisa nenhuma. Precisa ter time bom para enfrentar, porque senão vai acontecer o que aconteceu no Brasileiro do ano passado, onde os nossos domínios foram atropelados pelos rivais, né, que não tomaram conhecimento disso. Time bom é o que garante um jogo bom em casa, né, jogando nos seus domínios. A torcida ajuda muito, principalmente quando o time é bom, mas quando não é, a torcida não dá jeito. E o time do Goiás tem muito a provar ainda.
A sorte é que o campeonato está começando para os dois lados. Então o Vila tem muito que melhorar. Mas hoje o time do Vila é um time menos desacertado, porque tem muito para acertar do que o do Goiás. Tem um cara muito experiente que deve estar louco por jogar um clássico contra o Goiás, né? Que é o Fernando, prata da casa, um jogador de maior técnica e de maior atratividade, né? O maior atrativo desse campeonato é o Fernando, sem dúvida nenhuma, Fernando Regis do Vila Nova. Jogador respeitadíssimo na Espanha, na Europa em geral, jogou por grandes times de lá. E assim, o torcedor do Goiás que for ao jogo vai ver ainda, obviamente, começo de temporada, um jogo meio truncado, mas presta atenção no Fernando para quem gosta do bom futebol, né? De como é um cara que jogou tanto tempo em alto nível no futebol europeu em geral, jogando em City, em Galatasaray, jogando no Sevilha, tanto tempo no Porto. Então, times grandes durante toda a carreira, né? Então é importante também entender a história por trás do jogo. E isso é um fator que para quem gosta de futebol, vale a pena sim prestar atenção no jogo do Fernando Regis. E assim, ele deve comandar o Vila Nova dentro de campo, deve pôr esse povo para cima do Goiás, e é um elemento que faz diferença sim em campo, né? A experiência, a liderança, a tranquilidade que passa para os demais jogadores, né? Então eu creio que o Vila vai entrar meio que como franco atirador nesse jogo. Quem tem que provar, até para a própria torcida que vai estar lá, é o Goiás. E o Goiás, o Zé Renato, ainda não deu liga. O Goiás ganhou do Craque, assim, 2-0 é um placar mentiroso, viu? É um placar mentiroso. Eu vi o jogo, eu tive, como eu disse para vocês, algumas questões aí que perdi alguns jogos do Goiás mesmo, né? O jogo contra o Atlético mesmo eu vi muito pouco, vi o finalzinho, né? E foi uma façanha segurar o Atlético com um jogador a menos, né? Então, mas os jogos do Goiás, o jogo contra o Craque precisa melhorar demais, precisa ter muito mais pegada. O time parece ainda muito desconjuntado, né? E o ataque não funciona. O Juninho resolvendo, fazendo 2 gols, né? Um meio aqui. Pelo menos isso, né? Acertamos novamente com um segundo volante, como é o caso dele. Espero muito também do Ivan Torres, acho que ele pode dar muito pelo Goiás. Então o meio do Goiás está se formando, mas até agora é o que a gente tem. Nós não temos nem atrás e nem na frente. Ainda está se formando o time do Goiás. Temos o goleiro, o Everton não tem comprometido, o Sander também não. A zaga muito instável, não levou gol, parecia que não ia levar, mas a gente viu que contra o Craque pode ser sim uma fragilidade, né? Contra os jogos, a chance de gol que o Craque teve para abrir o placar, né? Tadeu foi uma figura muito importante durante esses jogos. Então contra o Vila Nova vai ser sim uma pequena prova de fogo, a maior prova de fogo desse começo de campeonato, porque é um rival que está embalado, que está doido para ganhar outro título e que quer ganhar muito do Goiás, que pode ser a única chance de ganhar do Goiás nesse campeonato goiano, porque ninguém assegura que os dois vão se cruzarem até a final, né? Se forem se classificando, sim, mas se ficar pelo meio do caminho, pode acontecer, seria o único jogo. Então, ganhar do Goiás dentro da Serrinha é muito motivador para o Vila Nova. Por outro lado, eu queria falar um pouco sobre essa questão da torcida, da saudade, né, que dá dos grandes clássicos entre Goiás e Vila, lotando Serra Dourada. Essa semana viralizou aí um vídeo do Todo Dia um Gol do Goiás, né? Acho que sim. Ele publicou um vídeo com o gol do Dil. A bola bate mais ou menos no quadril do Araújo e entra no gol do Vila, gol do Cristiano, né? O goleiro Cristiano, depois de uma partida em que o Arley e o Cristiano cataram muito, e a partida, esse 1-0 dá a vaga para o Goiás na Série A de 2000, né? Era o campeonato de 1999, com Fernandão em campo, com Araújo, Dil, do outro lado tinha Tim, tinha Túlio Maravilha, eram 2 timaços, né? E o estádio lotado. E hoje a gente vê os ingressos esgotados
para assistir na Serrinha. A gente, nossa, mas a torcida do Goiás lotou, né? Vai lotar a Serrinha. Só que a Serrinha, ela perto do Serra Dourada, ela não dá a geral, né? Não dá o... Se der a geral é muito. O quantitativo de pessoas que cabem no Serra Dourada é muito maior. E a torcida do Goiás, única, ela daria muito mais do que o público que vai ser o público desse domingo no estádio L. Pinheiro, o estádio da Serrinha. Então, o que eu quero dizer com isso? Para mim, me preocupa muito a questão de os ingressos se esgotarem, porque isso significa que a torcida do Goiás é maior do que o estádio, que a diretoria ela não se preocupa em trazer todos os esmeraldinos que querem assistir o jogo para dentro do seu estádio. É lógico que tem a questão de custos, tem tudo isso, né, que a gente tem que pesar, mas é muito simbólico, né? É muito simbólico você ver que tem esmeraldino que queria ir ao estádio, mas não vai, porque os ingressos se esgotaram, provavelmente alguém que iria e não irá, né, para esse jogo. E isso me preocupa porque isso é uma forma forçada de fazer caber, e isso também é uma forma de apequenamento, né? Então, é bom lembrar sempre que o grande Goiás se formou com o advento do Serra Dourada. O Goiás cresceu, se desenvolveu e se tornou o clube nacional que foi, eu digo foi porque a gente pode falar um pouquinho aqui sobre a declaração do PVC, né, do Paulo Vinícius Coelho, com o Serra Dourada, né, foi o Serra Dourada que deu essa dimensão também para o Goiás. E o PVC falou que o Goiás não tem essa torcida toda, que a torcida do Flamengo é maior do que aqui a do Goiás. Quer dizer, ele não diria isso em outros tempos. Ele não diria isso quando o Goiás tinha aquele time que a gente acabou de falar aqui, com o Dil, com o Fernandão, com o Danilo, com o Josué, Marabá, Túlio, Arley no gol, Paulo Baier, Rodrigo Tabata, Yarley, aquela turma toda. Esse grafite, etc. Então, isso vem também, essa imagem. Ele só teve a capacidade de falar isso porque hoje o Goiás está menor do que era. E a gente precisa retomar a grandeza do Goiás. Eu não vou entrar no mérito da declaração, que acho que foi infeliz dele, sim, mas não acho que é a respeito, e até a gente precisa fazer uma espécie de autocrítica sobre o que significam essas palavras do PVC. Mas falando novamente, eu quero que o Goiás volte a não caber na Serrinha. Isso precisa acontecer. Vamos para o jogo, então. Boa sorte para o Verdão. Não tem muito a falar, é torcer para que aconteça o melhor, que o time desabroche, enfim, e vença o Vila Nova. Ok? Até lá, bom jogo para todo mundo.